Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. A gente vai começar mais um culto agora. Eu queria te convidar para separar esse tempo, né? Na verdade, se você está assistindo o culto, ele já está separado, mas queria te convidar para se sentar ou ficar de pé, mas ficar tranquilo, se desprender de todas as distrações. Se você está fazendo comida, para de fazer comida. Se você está conversando, está no celular, troca qualquer distração pelo momento que você vai ter com Deus. E começa, né, agora a dizer ao Senhor, a adorá-lo espontaneamente, com aquilo que está no teu coração, a agradecer a Ele porque Ele tem sido bom com você e pelo que Ele tem feito na tua vida. Por mais que a gente cante essas músicas que foram sim inspiradas na relação com o Senhor, com o Espírito Santo, o Senhor se alegra de ouvir aquilo que está dentro do seu coração. Então que esse não seja só um momento para a gente cantar junto ou repetir uma letra de alguma música que foi escrita por alguém que teve um relacionamento com Deus e colocou isso numa canção, numa poesia, mas que seja algo que brote do teu coração, que seja algo que seja um louvor espontâneo, um louvor só seu para Deus. Então começa nesse movimento agora, vamos orar junto como igreja, ou junto em espírito, entregando esse momento ao Senhor. E eu te convido para orar junto comigo. Pai, nós te adoramos, nós rendemos louvor a Ti, nós te bendizemos, Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor, é digno de toda honra, de toda glória, Pai. Que o Senhor tome este momento, Pai, nas Tuas mãos e que o Senhor faça a Tua vontade, Deus. Que o Senhor alcance, Pai, cada casa, cada vida que está assistindo o culto, cada vida que separou este momento como um momento exclusivo do Senhor, um momento separado do dia para Te adorar, para Te bendizer, para Te dizer palavras de agradecimento, palavras que Te exaltam, palavras que reconhecem a Sua grandeza, Pai. Que o Senhor esteja com cada um, Senhor. Que o Senhor esteja nesse ambiente, transformando o ambiente, trazendo, Pai, essa sensação da Tua glória, Pai, trazendo, Senhor, a Tua presença, Senhor, de maneira poderosa, de maneira palpável, de maneira intensa, Pai, para que nós mais uma vez sejamos transformados pela Tua palavra cantada, pela Tua palavra falada daqui a pouco, Deus, que nós sejamos como terra fértil, Pai, neste momento para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer e guardar no nosso coração, Pai. Nós Te adoramos, nós exaltamos o Seu nome aqui neste espaço, Senhor. Eu sei que a nossa igreja também está fazendo isso, assistindo ao culto. Então, esteja conosco, Pai. Nos toma, Pai, neste momento. Pai, nós Te entregamos, Senhor, as nossas palavras. Nós Te entregamos as nossas canções, as notas que nós entoamos agora. Os acordes, Senhor, nós Te entregamos as nossas mãos, Pai, as nossas vidas, a nossa mente, Pai, neste momento, diante de Ti, no Teu altar, Senhor. E nós declaramos que o que nós queremos é que o Senhor faça de nós o que o Senhor quiser. Nós reconhecemos a Sua soberania sobre nós. O Senhor é dono, Senhor, dos nossos pensamentos. O Senhor é dono, Pai, do nosso coração. O Senhor é dono das nossas vidas, Pai. E nós Te louvamos tanto por isso, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a Sua misericórdia, Senhor, ao nos tomar, Senhor, pela mão, ao nos guiar, Senhor, ao nos tirar da lama do pecado, a tirar de nós o peso da culpa do pecado, o peso, Senhor, que nós carregamos durante tanto tempo antes de experimentar a Sua liberdade, a liberdade em Ti, Senhor, antes de encontrar a nossa identidade em Ti, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a sabedoria, mesmo sendo um ser divino, Pai, um ser tão grande em glória, o Senhor ainda nos pega pela mão, nos alivia. O Senhor entende, Pai, os nossos problemas de forma individual. O Senhor sabe do que nós precisamos e o Senhor tem promessas tão maravilhosas para nós, Senhor. O Senhor tem planos tão maravilhosos, propósitos tão maravilhosos para as nossas vidas. O Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Isso é magnífico, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Deus, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se manifesta no nosso meio, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos responde quando nós oramos. O Senhor nos responde, Pai, quando nós entregamos as nossas angústias diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, porque o Senhor se revela a nós, revela o Teu caráter, Senhor. Existem tantas coisas pelas quais nós
somos gratos, nós podemos ser gratos, Jesus. Então, obrigada, Pai, porque o Senhor nos trata todos os dias com tanta graça. O Senhor nos olha todos os dias com tanto amor, Jesus. E eu sei que só o Senhor é capaz de se manifestar dessa forma nas nossas vidas. O seu amor é único, a sua sabedoria é única, o seu conhecimento é único. O Senhor é o único Deus, Pai, e o único digno de tudo aquilo que a gente vai cantar agora, de tudo aquilo que a gente vai falar agora. Nós sabemos, Pai, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Por isso, Deus, recebe, Pai, nosso louvor. Nós te pedimos, Pai. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor agora, Pai. Que o Seu nome seja engrandecido no nosso meio, que o Seu nome seja bendito no nosso meio, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, Pai, através desses louvores, Deus. No nome de Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. És o
respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Tu és de fato, Pai, o nosso princípio e o nosso fim. Nós sabemos, Pai, nós reconhecemos, Pai, que quando nós estamos na sua presença, é assim que nós nos sentimos, como se o Senhor fosse tudo que nós temos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é tudo que nós temos e tudo o que nós temos é teu. Tudo que nós temos deve ser entregue, Pai, em favor do teu reino. Nós reconhecemos que tudo que nós temos é bênção que foi colocada nas nossas mãos e deve ser entregue ao Senhor em obediência também, Pai. Nós sabemos, Pai, que tudo que nós temos é seu e declaramos, Pai, que tudo que nós temos é seu. Nosso corpo, a nossa mente, os nossos bens, a nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos relacionamentos, Pai, tudo é teu, tudo vem de ti, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso.
majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi e ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Jesus, como é bom, Pai, se reconhecer como filho de Deus, filho do Deus vivo. Como é bom, Pai, saber que nós somos adotados. Como é bom saber que o Senhor nos torna parte da tua família. Como é bom saber que, ainda que várias mentiras sejam lançadas, Pai, nas nossas mentes e no nosso coração, nós sabemos que nós somos seus filhos, nós somos adotados, nós somos amados, Pai. E toda vez que nós nos sentimos abatidos, ou cansados, ou desesperançosos, Pai, nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, um Pai que nos busca onde quer que nós estejamos, um Pai que nos transforma, que tira tudo aquilo, toda a essência carnal, tudo aquilo de ruim em nós e transforma isso em testemunho da glória dele. Um Pai que nos transforma constantemente, que nos provoca, Pai, a alcançar a identidade que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor diz sobre nós, a forma como o Senhor nos vê, o Senhor nos provoca, Pai, a olhar para nós dessa mesma forma, Jesus. Então, Deus, não permita, Pai, que nós sejamos enganados, Deus, por mentiras a respeito da nossa identidade, por mentiras a respeito de quem nós somos, Deus, de quem nós somos no mundo, do nosso propósito, Pai. Nós queremos estar firmados em Ti, na verdade que o Senhor diz a nosso respeito. Nós queremos ter plena certeza de que nós somos realmente quem o Senhor diz que nós somos. E tudo isso está na Tua palavra, Pai. Então nós te pedimos, Pai, nos revela isso na Tua
palavra, através da tua palavra, que ela entre no nosso coração, que ela esteja dentro de nós, nos guiando todos os dias, para que a gente tenha discernimento, Pai, de lutar contra esses pensamentos nas nossas mentes, esses pensamentos que nos atacam, Senhor. Que nós tenhamos certeza que o seu amor lança fora todo medo, por isso nós não viveremos com medo, mas que nós recebemos o espírito de ousadia que vem do Senhor, para a gente ter certeza que todos os seus planos e a sua vontade é perfeita. Então, à medida que nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, os nossos planos nas tuas mãos, o Senhor nos guia por um caminho perfeito, o Senhor nos conduz por um caminho perfeito, o Senhor firma os nossos pés, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós encontremos neste momento a nossa identidade em Ti, que nós tenhamos certeza e fé em quem o Senhor diz que a gente é, porque o Senhor é um Deus perfeito e a Tua vontade é perfeita, e nós temos que ter essa certeza, Pai, certeza naquilo que o Senhor diz para nós e diz a nosso respeito, Senhor. Então, se existe alguém neste momento, Pai, que tem se sentido abatido, não tem se sentido amado, que não tem sentido o amor do Senhor, que acha que o Senhor não responde as orações, Pai, as orações dessa pessoa, que em nome de Jesus o Senhor alcance, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, neste momento acolhendo, Senhor, trazendo a certeza do Teu amor, trazendo a certeza do Teu cuidado, a certeza que todos os dias, todos os nossos dias estão escritos pelo Senhor, estão planejados pelo Senhor, e que tudo acontece conforme a Tua permissão, conforme o Teu propósito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos fé nessa verdade, Pai. Fé em quem o Senhor diz que nós somos, Pai. Que Seu nome seja glorificado, Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Livre, enfim, será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em Tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória a Deus, aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu. Eis-me aqui, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Graça e paz, amados irmãos. Como vocês estão? Enfim, está chegando a hora de nós nos reunirmos novamente na igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. Esse é o último culto que nós fazemos a transmissão às quintas-feiras, porque na próxima semana já estaremos nos reunindo presencialmente, os irmãos que puderem vir. E nesse momento estaremos meditando na palavra do Senhor, e a minha oração é que aí onde você está, a palavra do Senhor entre no seu lar, entre no seu coração, edificando a sua vida. E para a meditação dessa noite, eu convido vocês, onde vocês estão aí no aconchego dos seus lares, que abram suas Bíblias no livro de Atos, o capítulo 16, a partir do versículo 16, eu estarei lendo com vocês até o versículo 33 e meditando na palavra do Senhor com vocês nessa noite. Atos 16, versículo 16, fala da seguinte maneira: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Até aqui. Irmãos, vamos orar nesse momento? Fechem os seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos, Senhor, porque o Teu povo, nesse momento, está reunido em nome de Jesus. E a Tua palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está no meio. Então nós, Pai, o Teu povo, nesse momento, reunidos, Senhor Deus, em espírito, buscamos a Tua presença. E diante da leitura da Tua palavra, Senhor, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Desvende, Senhor Deus, a Tua palavra a nós, ilumina os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor, para que entendamos as Escrituras Sagradas. Que a Tua palavra em nossos corações, ministrada pelo Teu Espírito, Senhor, seja um alimento, o alimento do qual necessitamos para passar por esses dias que estamos passando e para nos apegarmos cada vez mais à Tua palavra e à esperança que há em Jesus. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, que fala a respeito de quando Paulo e Silas foram presos, é um texto muito conhecido por todos nós. Fala que certa vez os apóstolos estavam caminhando em certo lugar, como já era de costume, eles pregavam a palavra do Senhor, quando de repente uma jovem possessa por um espírito imundo, a palavra do Senhor fala que esse espírito, ele trazia adivinhações às pessoas que consultavam aquela moça, e por meio dela, o texto da palavra do Senhor fala que os seus senhores, ou aqueles homens que se aproveitavam dessa situação, ganhavam muito e muito dinheiro. Ao ler esse texto, eu tenho certeza que alguns de vocês vão questionar, como assim esse espírito predizia o futuro? Mas é exatamente isso que o apóstolo, ao escrever o livro de Atos, ele fala. Mas nós sabemos que o poder de prever o futuro somente pertence a Deus. Mas eu digo para vocês que em minha experiência de vida cristã, eu já conversei com muitas pessoas que chegaram até mim e disseram que já tiveram esse tipo de experiência, conversando com um necromante ou certas pessoas que através da sua bola de cristal dizem prever o futuro, quando na verdade são espíritos imundos, são espíritos que acompanham muitas vezes a vida de uma família e sabem dizer o nome do avô, do tataravô, que há lá na gaveta da sala ou certas coisas, porque nós sabemos que o poder pertence somente a Deus. Mas esses homens, através dessa jovem, enganavam aquele povo daquela cidade, de maneira que eles acreditavam que ali havia um poder. De fato havia um poder, mas não o poder de Deus, o poder de Satanás. Em algumas traduções, esse texto chama essa jovem de a jovem pitonisa. Isso porque no texto grego, se você der uma pesquisada, vai dizer que esse espírito era um espírito de Piton, um espírito maligno. Piton era uma serpente do templo de Delfos, que era um deus grego, e essa é a figura que se quer trazer aqui. Um espírito demoníaco que através das artimanhas e do poder de Satanás enganava aquelas pessoas ali naquele ambiente. E houve uma situação interessante que os apóstolos, cada vez que eles passavam, esse espírito se dirigia a eles dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E os apóstolos, dias após dias, passavam por aquele lugar e ouviam exatamente a mesma coisa. Esses homens são servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. E aquilo foi deixando o apóstolo Paulo injuriado, deixando ele muito incomodado com aquela situação, ao ponto que, certa vez, o apóstolo Paulo se dirige àquela moça e ordena, em nome de Jesus, que aquele espírito que estava nela saísse. Imediatamente, aquele espírito saiu. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o fato de que essa jovem operava no poder de Satanás e que o apóstolo Paulo não se dirige à jovem. Ele poderia muito bem olhar para aquela moça e dizer assim: moça, eu te ordeno que pare de falar isso. Pare de falar que nós somos servos do Deus Altíssimo e que nós pregamos o caminho para a salvação. Primeiramente, alguém poderia até mesmo pensar: mas puxa, ela estava falando a verdade. Eles de fato, eles eram servos de Deus e eles anunciavam o caminho da salvação. Mas na semelhança de Jesus, durante a tentação no deserto, Satanás cita os Salmos 90, fazendo uma referência para Jesus, dizendo assim: pule daqui, porque a seus anjos está escrito que eles o segurarão para que seus pés não tropecem em nenhuma pedra. Satanás, ele cita aqui os Salmos 90. Ele faz uma referência à palavra de Deus. E aqui essa moça está sendo usada por esse demônio, está fazendo exatamente a mesma coisa. Está falando uma verdade, mas uma verdade fora de contexto. O que na verdade ela estava fazendo ali é chamando a atenção do povo
querendo incomodar o apóstolo Paulo e de alguma maneira, que nós não entendemos muito bem, atrapalhando a obra de evangelização, dizendo supostamente uma verdade. O apóstolo Paulo, então, olhando para aquela jovem na autoridade de Jesus, ele não repreende a moça, mas ele repreende ali o espírito que estava nela, dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E imediatamente, o texto diz que no mesmo instante, o espírito a deixou. Com isso, nós entendemos que o poder de Deus está acima de todos os poderes. Não há de se comparar o poder de Deus com nenhum outro poder. E muito menos em dizer que o poder de Deus é comparável, é o contrário do poder de Satanás, porque isso não é verdade. Não há um poder que se aproxime diante do poder de Deus. Deus é o primeiro, é o último, é aquele que está elevado acima de tudo e de todos, e não há sequer um poder que possa chegar aos seus pés ao ponto de oferecer resistência ou concorrência ao poder do nosso Deus. De maneira que Deus é de fato o Deus Altíssimo. Quando ele se manifesta para Moisés, ele simplesmente diz: eu sou o que sou. Sabe por quê? Porque Deus não dá para definir em meras palavras. E aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele usa a autoridade que há no nome de Jesus para dizer àquele espírito que saísse daquela jovem. E aquele espírito não teve outra alternativa senão sair naquele exato momento, porque os espíritos se curvam diante do nome de Jesus. Todas as adversidades, todos os demônios se curvam diante do nome de Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Aqueles homens que exploravam aquela moça fizeram, ao ver que aquele motivo ali do seu lucro, que era aquela moça que através de suas adivinhações trazia dinheiro para os seus bolsos, né? Quando eles viram que aquele espírito havia saído, o que eles fizeram? Chamaram as autoridades, chamaram os magistrados, chamaram as autoridades daquela região e disseram: esses homens estão pregando, estão ensinando costumes que não são os nossos costumes. Eles falaram que os apóstolos estavam ali trazendo ensinamentos que era contrário à sua cultura, porque naquela época a única religião oficial era a religião romana, e qualquer outra religião ou ensino que contrariasse os ensinos da religião romana era considerado como heresia. Mas é lógico que eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados sim com o fato daquela jovem não poder mais adivinhar, porque aquele espírito havia saído dela. Eles imediatamente então levam os apóstolos diante das autoridades. As autoridades pegam e mandam os homens pegarem e punir severamente os apóstolos, de maneira que eles foram açoitados, apanharam e sofreram bastante. Naquela época havia 2 tipos de cárceres: um cárcere chamado cárcere interior e um cárcere chamado cárcere exterior. O cárcere exterior era um lugar onde as pessoas poderiam visitar os presos, mas os presos mais perigosos, eles eram levados justamente para os cárceres interiores, porque lá era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ali eles pegavam, tinham 2 troncos, os pés do prisioneiro eram amarrados num tronco, as pernas deles eram abertas e o outro pé era amarrado em outro tronco. De maneira que o simples fato de ficarem naquela posição, com as pernas abertas, já seria por si mesmo uma tortura. E ali o prisioneiro ele era amarrado com correntes, de maneira que ele não conseguia se mover. E após tudo isso, após ter sido severamente açoitado. E fizeram exatamente isso com os apóstolos. Pensem, irmãos, vocês pensam que eles eram perigosos simplesmente porque eles estavam pregando a palavra do Senhor e porque eles estavam exercendo a autoridade que há no nome de Jesus, expulsando demônios e trazendo o reino de Deus para o meio dos homens. No entanto, eles pegaram os apóstolos e colocaram exatamente naquele lugar. E lá, um lugar onde eles poderiam estar sofrendo,
E de fato estavam com aquelas suas pernas totalmente abertas, com as suas chagas, com o sangue de repente escorrendo de suas costas. O texto diz que nesse contexto, ainda assim, eles estavam louvando o seu Deus. Eles estavam glorificando o nome do Senhor. Eles poderiam simplesmente olhar para as circunstâncias. Eles poderiam simplesmente olhar para a situação que eles estavam e murmurar. Eles poderiam reclamar, dizer assim: nós estávamos pregando a palavra de Deus, estávamos pregando o nome de Jesus, e como nós viemos parar nesse lugar. Mas eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente louvavam ao nome do Senhor e glorificavam o nome de Deus. Interessante que os presos estavam ouvindo os apóstolos ali naquela situação. E eles poderiam pensar: como esses homens estão desse jeito e ainda assim conseguem louvar, conseguem cantar, conseguem adorar esse Deus. Sabe por que eles conseguiam fazer isso? Porque a fé deles não estava nas circunstâncias. A fé deles estava em Deus. Uma fé que consegue enxergar além das circunstâncias. Uma fé que consegue enxergar além do momento presente. Tá certo? Os seus corpos açoitados doíam. O sangue escorria pelas suas costas. Suas pernas abertas ali. Eles sentiam na pele a tortura. Mas eles conseguiam enxergar além das circunstâncias. Eles conseguiam enxergar que acima de tudo isso, o Deus a quem eles serviam estava por cima de tudo. E por isso eles conseguiam passar por aquelas lutas e tribulações fortes e conseguiam cantar no meio das lutas. Aí, irmãos, sabe o que eu penso? Que nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Se nós muitas vezes passamos por lutas e tribulações, se as circunstâncias que vêm sobre nós são adversas, e às vezes nós poderemos nos desanimar, baixar nossas cabeças e reclamar, nós, ao invés de fazermos isso, irmãos, nós precisamos simplesmente olhar, assim como os apóstolos, para o Deus a quem nós servimos. Porque esses apóstolos aqui, irmãos, eles amavam tanto a Deus, que a sua fé estava tanto nele, que eles não estavam preocupados com as suas próprias vidas, e muito menos com as circunstâncias que eles estavam passando. E hoje eu fico pensando que nós passamos por muitas lutas, passamos sim por tribulações. Os apóstolos mesmos já haviam alertados que aquele que quiser seguir Jesus Cristo é necessário que passe por lutas e passe por tribulações. E nesses momentos é necessário que nós olhemos para Jesus Cristo. É necessário que nós consigamos olhar um pouco acima da nossa falta de dinheiro, acima das dificuldades pelas quais nós passamos. Que nós consigamos olhar acima dessa pandemia que assola o mundo. Que nós consigamos colocar a nossa fé no nosso Deus de maneira que a nossa confiança nele esteja acima das circunstâncias. Porque eu converso com pessoas que não conhecem o Senhor e eu vejo o desespero que se abate sobre eles. Porque ao mesmo tempo em que lá na China ou lá no Reino Unido ou em qualquer outro lugar alguém já começa a falar que determinada vacina foi criada para, enfim, acabar com esse coronavírus, por outro lado já vem a nuvem de gafanhotos logo na sequência. Daqui a pouco já vem também um ciclone. Nós não podemos depender das circunstâncias. Porque se nós estivermos dependendo das circunstâncias, a nossa paz não será verdadeira. Os apóstolos conseguiram olhar além das circunstâncias. Eles conseguiram confiar no seu Deus. E esse é um desafio para mim e para você também. A palavra do Senhor fala que os apóstolos estavam naquela situação adversa. E eles estavam simplesmente cantando, louvando e adorando o seu Deus. Quando de repente veio um terremoto. Um terremoto tão grande que as portas daquela prisão foram abertas. Que as correntes que prendiam os apóstolos foram soltas. E todos os presos ali foram soltos também. De maneira que o carcereiro que estava encarregado de cuidar da segurança ali, da prisão dos apóstolos, ele ficou tão apavorado, que ele pegou ali uma espada e ele já ia se matar. Porque naquela época, quando um carcereiro ou um guarda deixava alguém fugir,
era necessário que ele pagasse com a própria vida. Vocês lembram na passagem que fala a respeito de Jesus Cristo, de sua morte e de sua ressurreição, quando os guardas ou quando os doutores da lei, os religiosos, ofereceram dinheiro para eles, para que eles ficassem quietos. E eles se temiam muito pelas suas vidas, porque eles estavam encarregados de cuidar ali do sepulcro, e o corpo de Jesus já não estava lá. Então eles ofereceram dinheiro para que eles ficassem bem quietos, e eles dariam um jeito deles não morrerem, porque eles teriam que pagar com suas próprias vidas. E nessa passagem aqui é exatamente a mesma coisa. O carcereiro pega a espada e ele vai se matar, quando o apóstolo Paulo grita dizendo: não faça isso, estamos todos aqui. Aí o carcereiro vai, acende a luz, se aproxima do apóstolo, e ali ele percebe que aqueles homens falavam por Deus, e que se eles não estivessem ali por Deus, aquilo não teria acontecido, porque houve um grande terremoto, de maneira que os apóstolos foram soltos. Então o carcereiro, se prostrando diante do apóstolo Paulo, a única coisa que ele consegue perguntar é: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele reconhece que na vida dos apóstolos havia a clara manifestação do poder de Deus. Eles reconhecem que eles estavam pregando e trazendo o reino de Deus ao meio dos homens, e ele quer aquilo para a sua vida, e não só para ele, mas para a sua família também. Por isso ele diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Quando os apóstolos dizem: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Aí os apóstolos chegaram até eles, pregaram a palavra de Deus completa para que eles entendessem. E a palavra do Senhor fala que o carcereiro lavou suas feridas e todos os de sua casa foram batizados. Você crê no Senhor Jesus Cristo? É necessário que você creia e seja batizado. Eu já conversei com algumas pessoas que, durante a minha vida cristã, que creem, mas ficam relutantes. Aqui o apóstolo Paulo ele faz um resumo do que é necessário para a pessoa entrar no reino de Deus. É necessário que você creia no Senhor. Aí você vai ser salvo. E depois disso é necessário que você também seja batizado, para que a obra da salvação seja perfeita na sua vida. Esse texto me fala sobre confiança no nome do Senhor. Interessante que algumas pessoas dessas novas religiões pegam um texto como esse, se focam nessa passagem que fala a respeito do terremoto e falam: se você está passando por alguma adversidade, louve a Deus que vai haver um terremoto e você vai ter uma libertação na sua vida. Mas o texto não diz nada disso. O texto fala que os apóstolos simplesmente se sujeitaram à palavra do Senhor. E ao se sujeitar à palavra de Deus e a louvar a Deus, eles não sabiam exatamente o que Deus ia fazer, porque a sua confiança estava inteiramente no nome do Senhor. Mas o texto fala que aprove ao Senhor trazer o terremoto. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu não digo para você que você, diante de suas lutas e tribulações, você deve ficar esperando um terremoto na sua vida. Mas você precisa confiar e saber que Deus vai trazer a solução. Que Deus vai trazer a resposta apropriada para trazer libertação para a sua vida e trazer a resposta que é boa, perfeita e agradável, segundo o seu ponto de vista, o ponto de vista de Deus, não nosso, para trazer a solução sobre a sua vida e sobre essa situação que você está passando. Então a lição que nós aprendemos é a confiança no Senhor. Nós precisamos confiar no nosso Deus diante das adversidades. Nós precisamos, diante das lutas, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A semelhança de Jó, que ao perder tudo, ainda assim, ele buscava Deus. Mesmo ele dizendo que saiu nu do ventre de sua mãe, e assim, ele iria voltar ao pó, mas ainda assim, ele louvou o nome do Senhor. Nós precisamos viver e crescer em nossa fé, de maneira que nós meditemos na palavra do Senhor e deixemos essa palavra entrar em nosso coração.
de maneira que na nossa vida seja uma vida de dependência do Espírito do nosso Deus. Somente assim, irmãos, diante das lutas e das adversidades que vêm sobre nós, nós poderemos confiar e saber que Deus está no controle. Quando nós ligamos, de repente, a televisão, ou vemos um jornal através da internet ou de qualquer rede social, nós poderíamos ficarmos apavorados. Mas nós precisamos enxergar que Deus está acima de tudo. A nossa confiança, assim como os apóstolos, não pode estar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, porque muitas pessoas, olhando e acreditando naquilo que seus olhos veem, elas ficam depressivas, elas ficam desanimadas, elas param de olhar para o melhor de Deus. Nós só viveremos o melhor de Deus nessa terra se a nossa fé se basear na palavra do Senhor e nós crescermos acima das circunstâncias, para que Deus cumpra em nós a sua palavra e faça o que é perfeito em nossas vidas. E isso se chama dependência. Nós precisamos depender do nosso Deus. Quanto mais lutas nós passemos, quanto mais tribulações, mais motivos para nós confiarmos no Senhor. Porque Deus está no controle. O que os nossos olhos veem, as circunstâncias, as notícias que chegam aos nossos ouvidos poderiam nos apavorar, mas Deus está no controle. Deus está acima de tudo. Assim como o apóstolo se dirige àquele espírito e diz para ele sair, em nome de Jesus, as adversidades não são nada diante do poder do nosso Deus. As lutas e tribulações que nós passamos não são nada diante do poder de Deus. Deus está no controle de nossas vidas, de nossas existências, de nossas famílias. Nós precisamos colocar a confiança no nosso Deus. Seria muito fácil a gente confiar quando está tudo muito fácil, quando não há lutas, quando não há nenhuma adversidade. Mas é na hora que as tribulações vêm, na hora em que as tormentas vêm, é que nós precisamos confiar. Porque é aí que a nossa fé é testada. Os apóstolos foram fiéis. Os apóstolos pregavam a palavra de Deus todos os dias, iam e ensinavam no nome de Jesus, pregando o reino de Deus, mas quando eles foram presos, eles poderiam baixar a cabeça, ficar tristes, mas não, eles continuaram crendo e continuaram louvando ao Senhor. Louve a Deus diante das adversidades, louve a Deus diante das suas lutas, e você verá o grande livramento do Senhor, que Ele é fiel e cumprirá a sua palavra na sua vida. Confie nisso. Se deleite na palavra do Senhor, medite dia e noite, repita a palavra do Senhor, decore versículos da palavra do Senhor e repita eles com você. E quando as lutas vierem, fale com você mesmo que você crê naquilo que Deus diz e não naquilo que as circunstâncias te falam. E assim a sua fé subirá ao ponto de você, à semelhança dos apóstolos, confiar no Senhor acima das circunstâncias. É isso que o Senhor espera que eu e você façamos. Façamos isso em nome de Jesus e que o Senhor nos abençoe a cada dia e fortaleça essa igreja cada vez mais e abençoe o seu lar aí onde você está, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus venham sobre toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás.
és meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais-me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Tu fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. E conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou, pois no controle tu estás, 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 no controle tu estás. Amém. Oremos, igreja, encerrando o culto dessa noite. Senhor, te agradeço, Pai, pelos louvores que foram entoados, pela Tua palavra, Senhor Deus, que vem falar aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça o Teu povo. Que o Senhor, que está, Senhor Deus, no céu, recebendo toda a nossa adoração, e esse culto que somente a Ti foi prestado, abençoe o Teu povo, Senhor. Visita os lares, Senhor Deus, da nossa igreja. Visita cada irmão, Senhor Deus, trazendo o Teu conforto, a Tua paz e a consolação que somente o Teu Espírito Santo pode dar. Fortaleça, Senhor Deus, os Teus filhos, onde eles estiverem, Senhor Deus. E que o Senhor nos abençoe a cada dia, para que onde quer que nós estivermos, nós estejamos pregando a Tua palavra e sendo fiéis ao Senhor. Nos fortaleça para isso, Senhor. Essa é a nossa oração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com o Teu povo da Igreja Batista no Pan-Americano, em todas as outras igrejas espalhadas por toda a face da terra, que na verdade formam uma só, a Tua igreja, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.